Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se como se estivessem presentes. E como é de nosso hábito, e como configura mesmo a nossa necessidade, é sempre muito importante nós focarmos o nosso pensamento nesse ambiente, nesse momento que agora se desenha como aquele em que o foco maior é a realidade espiritual. Por estarmos momentaneamente dentro de um corpo de carne, aquilo que é de ordem material nos consome as horas, com uma regularidade, com um volume impressionantes. E às vezes, totalmente envolvidos por essas necessidades, algumas reais, outras nem tanto, nós esquecemos quem nós realmente somos e qual é o objetivo real da nossa vida aqui. A doutrina, como um imenso farol a nos apontar um caminho seguro, nos mostra que, seres espirituais que nós somos, estamos aqui objetivando o progresso incessante. E estamos tendo essa oportunidade de, entrando em contato com a doutrina dos Espíritos, conhecermos mais o que nós devemos fazer, qual é a rota segura, qual é o caminho adequado para, em melhor agindo, consequentemente, iremos alcançar a felicidade que tanto almejamos, buscando a unidade com o nosso Criador, que tanto queremos. Consciente ou inconscientemente, o ser humano busca isso. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade do estudo, por essa oportunidade do conhecimento, que, mais do que o conhecimento em si, guardado, é um conhecimento que deverá ser utilizado de maneira inequívoca para melhorar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, penúltimo capítulo do livro Libertação, capítulo de número 19. Esse é intitulado Precioso Entendimento. Nós estamos aqui em qual contexto? Estamos aqui falando da materialização do espírito sublime de Matilde, que se encontrava aqui na Terra, naquela pequena reunião onde algumas dezenas de almas desencarnadas lá se encontravam, pois haviam sido atraídas pela luz espiritual reinante naquele ambiente. Vimos que antes disso, o objetivo maior dessa história é resgatar Margarida, que se encontrava encarnada, e sob o guante terrível de entidades das trevas, comandadas por Gregório, que comandava uma cidade localizada em regiões umbralinas. Vimos na semana anterior que Matilde se materializa, um espírito desencarnado se materializando para outros espíritos desencarnados. Tamanha condição sublimada da qual ela era possuidora. E ali ela dá uma lição belíssima a respeito da importância da reencarnação. Depois ela dá a oportunidade para que algumas pessoas se manifestassem, 2 delas se manifestaram, ela orienta, e agora, depois de ter falado tudo aquilo que falou, talvez julgando como necessária e finda aquela
aquelas palavras para com aquelas pessoas, ela vira para Elói e fala o seguinte: me traz aqui Margarida, que eu preciso conversar com ela. Eu preciso, como está dizendo aqui, consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Então ela ia agora conversar com o foco do livro aqui, que era justamente Margarida, que se encontrava encarnada, recém-libertada da ação dos obsessores. Elói sai, dali a pouco traz Margarida, obviamente desdobrada pelo sono físico. E como que ela se encontrava? Consciente de tudo aquilo que estava acontecendo, olhando tudo e a todos? De modo algum. Olha só como que André Luiz descreve a situação de Margarida fora do corpo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento do olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Aqui André Luiz teve a impressão de que pelos movimentos dela, meio que impulsivos, mecanizados, Margarida se encontrava como se fosse uma verdadeira sonâmbula, fora do corpo físico. Maquinalmente, sem perceber nada do que estava acontecendo ali no ambiente, ela se asila nos braços de Matilde. E quando ela trava contato com aquelas vibrações poderosíssimas daquele espírito sublime, ela dá de despertar. Olha que coisa interessante. Ela estava com o corpo físico adormecido na cama, estava liberta parcialmente desse corpo físico, mas mesmo assim ela não se encontrava acordada, espiritualmente falando. Ela se encontrava na posição de uma sonâmbula, né? Caminhando maquinalmente, sem saber direito o que estava acontecendo. Mas entrou em contato com as vibrações vigorosas da mãe dela, da antiga mãezinha dela, aí ela dá de despertar, né? André Luiz fala que ela reagiu favoravelmente e começou a olhar um pouco assustada para as pessoas que estavam ali ao redor. Matilde começa então a aplicar passes em Margarida. Passe? Sim. Para quê? O objetivo era acordá-la, fazer com que ela despertasse, fazer com que ela se encontrasse ali numa condição mais plena, para que absorvesse melhor as lições. Então olha aqui o que André nos relata. De início, despertou centros importantes da vida mental da moça, aplicando-lhe passes ao longo do cérebro. Então presta atenção aqui nos detalhes. Eram passes de despertamento, e daqui a pouco vocês vão notar aqui, passes de limpeza também. Sabe quando a gente fala, de maneira bastante comum, nossa, preciso lá no centro tomar um passe, né, de limpeza, que eu estou carregado. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. Daqui a pouquinho o André vai contar para a gente onde que está a tal limpeza. Por enquanto, Matilde está aplicando passes ao longo da região cerebral da moça. Presta atenção, outro detalhe aqui. Matilde não impôs as mãos e ficou lá paradona. Passes ao longo, ou seja, movimentando. E não se restringiu ao cérebro, mas a todo o conjunto de nervos que levava e trazia informações para a região cerebral. Nota, nós estamos aqui falando de um espírito desencarnado. Então Matilde está aplicando passes em Margarida, que estava... Falei desencarnada? Não, desencarnada não, gente. Desdobrada. Falei isso só para saber se vocês estavam realmente prestando atenção. Desdobrada fora do corpo. Com cérebro, com nervos e com glândulas, conforme André Luiz vai falar aqui. E André relata também uma outra coisa. Além desses passes,
O sublime espírito também estava aplicando magnetismo ao longo de toda a região do sistema nervoso simpático. Nós sabemos, a biologia nos explica, a anatomia nos explica. Nós temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que, a grosso modo, nos coloca em estado de alerta, né? Enquanto que o parasimpático é o jogo oposto, dá aquela maior tranquilizada. É o yin e o yang nosso, né? São os opostos que, unidos, levam ao equilíbrio. Nesse caso aqui, o que precisava? Que a mulher ficasse acordada. Obviamente, a região escolhida para os passes era relacionada ao sistema simpático. Aí André Luiz ficou olhando aquilo. E André Luiz doidinho para perguntar. Só que o ambiente ali, a situação era solene. Ele não perguntou. Mas aqui ele fala para a gente que depois, né, de algum tempo, depois que todas essas coisas todas acabaram, ele perguntou para o mentor dele, para o Gubbio, por que passes daquele jeito? E olha qual foi a resposta que Gubbio deu a André. Presta bem atenção aqui, ó. Ele fala que o estado natural do espírito encarnado pode ser comparado a uma hipnose profunda. Quer dizer, nós que estamos aqui, gente, que coisa interessante, a gente acha que está acordado, mas em termos espirituais pode ser comparado a uma hipnose profunda, porque é necessário que em encarnados as nossas vibrações se reduzam, diminuam, a ponto de que nós alcancemos evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. É uma verdadeira prisão. Porque estando no corpo, a gente fala assim, nossa, nós perdemos um pouco a liberdade do desencarnado, que o desencarnado tem. Realmente, a gente perde. Estamos aqui envergando um corpo pesado, com muitas necessidades, né? Mas também, além disso, dessa, entre aspas, prisão, em termos espirituais, as nossas vibrações também se reduzem. Por isso que nós temos dificuldade, por exemplo, em, ao sair do corpo, nós termos total consciência de tudo aquilo que acontece na realidade espiritual. E quando nós voltamos, dificilmente nos lembramos de tudo aquilo que nós fizemos. As nossas vibrações são lentas. Por isso que nós temos dificuldade em nos lembrarmos de vidas passadas. Por conta da lentidão das nossas vibrações. Mas tudo isso tem um porquê. O porquê é, nessa lentidão, meio que aprisionados no corpo físico, nós estaremos tendo a oportunidade de evoluirmos, aprendermos e crescermos em termos espirituais. Mas o que Matilde estava fazendo aqui era despertar a moça. A moça tinha que ficar acordada. Então, passes ao longo de todo o sistema nervoso. E o negócio não se resumiu a isso, não. André Luiz notou que fenômenos de metabolismo começaram a acontecer no corpo perispiritual. Gente, vamos parar por aqui, ó. Fenômenos de metabolismo. O que é metabolismo? Em termos biológicos, metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo físico, objetivando mantê-lo funcional. Isso é metabolismo. Só que nós estamos falando aqui de uma moça que estava fora do corpo físico, com seu corpo perispiritual. E André fala, fenômenos de metabolismo estavam acontecendo no organismo perispiritual dela. Então o organismo perispiritual tem metabolismo, porque tem células. E se tem células, o que comanda o metabolismo? Enzimas. Então, o nosso corpo espiritual, ele apresenta as condições orgânicas, ou melhor dizendo, as condições orgânicas são uma cópia das condições do corpo perispiritual. André continua, fenômenos de metabolismo aconteciam no organismo perispiritual de Margarida. Esses fenômenos estavam acontecendo por conta
do magnetismo de Matilde. E aí Margarida começou a expelir pelas mãos, pelo peito, uma substância cinzenta escura, um vapor que ia saindo da organização dela e ia se diluindo até desaparecer no ar ambiente. Um verdadeiro trabalho de limpeza, porque André relata aqui depois que todas as zonas do sistema endocrínico, quando se fala em sistema endocrínico, nós falamos de quê? Glândulas. Estamos falando aí de tireoide, estamos falando de timo, estamos falando de hipófise, de epífise, das glândulas do nosso corpo. Quer dizer que no nosso organismo perispiritual existem essas glândulas também. E elas começaram a mostrar luminosidade que não tinham antes. Porque foi feita uma limpeza. Essa substância, esse vapor cinzento escuro, era a energia densa que Margarida havia acumulado. Sabe quando você fala o seguinte: nossa, hoje eu estou me sentindo muito pesado. Parece que tem uma capa pesada em cima de mim. Esse relato é um relato que mostra para nós a condição nossa quando acumulamos energia de baixo nível. Aí a gente se sente pesado, incomodado, mal, desanimado, né? Tudo de ruim. Quando tomamos o passe e estamos devidamente sintonizados no passe, e quando o passista também está em boas condições, o que acontece conosco é isso aqui. Uma verdadeira limpeza perispiritual. O ruim é que a gente não permanece limpo, né? O ruim é que a gente vai lá para fora e a gente pega toda a sujeira de novo. Infelizmente é mais ou menos isso que acontece. Mas, nesse caso aqui, a menina estava limpinha, né? Toda aquela energia ruim, cinzenta, escura, já havia sido retirada do corpo dela, perispiritual, e as próprias glândulas estavam muito bem. Até aqui. Comentários, perguntas, basta levantar a mão, o Luiz dá o microfone. E se for falar, fala desse jeitinho que eu estou falando aqui, ó. De frente, assim, ó. Para o pessoal de casa poder ouvir. A Margarida, ela depois que ela mandou, ou a pessoa já mostra um sinal desde Boa pergunta, se ela estava com esse processo obsessivo só depois que ela se casou, ou se ela já manifestava antes. Como Gregório a amava, porque Gregório, o chefão das trevas, lá nos capítulos iniciais, falou: eu preciso da energia de Margarida. E ao mesmo tempo que ele a amava, ele a queria prejudicar por coisas negativas que ela havia feito para ele no passado. Dá a crer que o processo obsessivo aqui tenha começado desde moça. E que tenha realmente piorado, né, depois que ela atingiu essa fase aqui do casamento. Exato. Há processos obsessivos que começam na infância. Há espíritos encarnados na fase infantil, com seus 4, 5, 6 aninhos, e às vezes até bebês que já demonstram estar sob a influência de terríveis obsessores, por conta do passado. Daniel, mas nesse caso de crianças que já tem a proteção espiritual, o fato de, a princípio, uma criança não ter tanta defesa, principalmente quando é ativa, acordada, né? Talvez um sono, mas durante o dia, né? Será que tem, por exemplo, né? O anjo da guarda, esse protetor, atuar junto dela para proteger desse tipo de. Porque ela tem uma chance nova, né? Principalmente na primeira coisa. Isso aí acontece, mas não acontece naqueles casos de espíritos profundamente endividados. Nesses casos de espíritos profundamente endividados, a ação negativa do obsessor se efetua pelos vínculos magnéticos muito fortes entre aquele espírito recém-reencarnado e os obsessores. Nesse caso, a ação das trevas é muito intensa. Eu cito um caso aqui, que é um caso bastante emblemático, que eu até já andei citando aqui,
que era de um indivíduo, de um menininho de pequena idade, seus 4, 5 aninhos, que morava juntamente com a mãe, num casebre, numa região bastante afastada lá de Uberlândia, Uberaba, onde o Chico morava. O Chico saía da casa dele algumas vezes na semana para ir lá dar passe nessa criança, porque a criança, além de apresentar deformidades físicas, também apresentava problemas de ordem mental. E chorava o tempo inteiro essa criança. Nada fazia pará-la de chorar. Somente quando o Chico se aproximava e dava-lhe passes. Aí ela adormecia. Porque com a energia do Chico e com a luminosidade dele, o que acontecia? Os obsessores se afastavam e aquela criança tinha alguns momentos de paz. Depois a criança acabou desencarnando e o Chico revelou para os seus amigos que aquele espírito que ali se encontrava era Benito Mussolini, o mesmo do fascismo lá da Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Reencarnou aqui no Brasil em condições terríveis. Por que não reencarnou na Itália? Reencarnou aqui até mesmo para poder fugir e escapar um pouco da sanha dos seus perseguidores, mas eles acabaram o encontrando, mesmo em idade tênue. Então, quando o compromisso é muito pesado, os vínculos magnéticos são tão intensos, o processo obsessivo acontece desde a infância. Desde a infância. Excetuando esses casos mais pesados, há aqueles casos de obsessão que não têm esse nível, tá? E, obviamente, ali os próprios mentores espirituais, a própria ação dos pais, assim, podem momentaneamente neutralizar a ação do obsessor, mas a partir do momento que a criança vai crescendo e vai sendo mais senhor de si próprio, os vínculos magnéticos voltam a acontecer e o processo obsessivo se instala, até na adolescência. O que você está falando nesse livro é o encontro, a sessão de uma capa história de Carlinhos, né? Não, sinceramente não sei. Não sei. Como é que chama? É uma sessão de encontro marcado com a dor. É a história do menino que desde pequeno ele sofre uma obsessão muito grande. Ele foi fazendeiro na Itália, foi padre, e no Brasil ele reencarna como fazendeiro. E desde pequenininho, entidades de ordem sexual atormentam ele, mas os pais tinham uma parceria de culpa com ele. Então, nesse livro, além desse caso, tem esse caso também, do Carlinhos. Não, na verdade é a história do Carlinhos. Nesse livro, a história do Carlinhos, nesse livro aí. Olha só que interessante. Aí, ó, fica aí a dica para o pessoal poder ler. Obsessão. Manda lá no grupo do WhatsApp pra gente. Tem uns capítulos que falam até das viúvas negras. Muito interessante. Olha que interessante. Então aí a gente vê como que o vínculo se estende, né, do desencarnado para o encarnado recém-reencarnado. Quer dizer, eram indivíduos profundamente comprometidos e ligados na região espiritual. Um deles reencarna, mas o vínculo permanece, né? Então, complicado essa questão da obsessão desde a infância. Bom, o que aconteceu aqui? Margarida recebeu todo um processo de limpeza. E além disso tudo, André nota aqui que do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptamente de encontro a Margarida. Por que do peito dela? O que existe aqui, ó, bem nessa região aqui? Existe, em termos espirituais, o chakra coronário ou cardíaco? Cardíaco. Ah, cardíaco, que está intimamente ligado com a glândula timo. Então ali, que é aquele chakra responsável pela região dos sentimentos, pelo sentimento. Não é à toa que inconscientemente, quando nós falamos de amor, o símbolo o que é? O coração. Ou quando a gente ama, a gente já leva a mão ao peito, inconscientemente, a região dos sentimentos. Falando do timo, quando a gente usa essa expressão do coração
realmente está ferrado, porque o timo é bonito. E aperta essa região. Então, muita gente fala de ser bobagem, coração apertado. Mas aperta, porque é toda nessa região aqui do coração que o timo fica atrás. Interessante, né? E interessante também, agora em termos imunológicos, que o timo é o local de maturação de importantes células de defesa do nosso corpo. Por isso, quando a pessoa está para baixo, está depressiva e tudo mais, ela fica muito influenciável a desenvolver doenças várias. Porque o chakra cardíaco fica comprometido, está ligado intimamente à glândula timo, já diminui a imunidade da pessoa. Diminuindo a imunidade, a pessoa fica propícia a doença. Olha só a relação, né? Sim, existe mesmo, tem pessoas que falam que isso aí realmente pode acontecer. E olha só a importância que tem o nosso pensamento e os nossos sentimentos, até mesmo para garantir a nossa vida orgânica. Fantástico. Então, dessa região de Matilde, luminosidades saíam em direção a Margarida. O que ela fez? Margarida, aí ela acordou mesmo. Abriu os olhos, né, desmesuradamente, olhou ao redor e deu de querer sair correndo. Porque de repente ela acordou, estava dormindo, de repente ela desperta, no meio de tanto de gente estranha, o instinto é fugir. Ela deu de fugir, mas quando viu o olhar de Matilde, ela se acalmou. Matilde lhe deu um beijo na face, abraçou-a, e aí, de repente, parece que Margarida lembrou. Mãe, minha mãe querida. E ela responde, sim, minha filha, o amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Que frase bonita, né? Eu acho até uma frase muito bonita para a gente falar e consolar as pessoas que perderam alguém. Eu acho assim que nós, na condição de espíritas, num velório, ao invés de um protocolar meus sentimentos ou meus pêsames, que às vezes a gente fala de maneira tão maquinal, né? Meus sentimentos, meus pêsames. Eu acho que a gente ainda deveria, naquele momento de dor, dar um alento para aquela pessoa. Não é mesmo? Coisas desse tipo aqui. Olha que coisa bonita. Você falar para alguém que perdeu um ente querido, que às vezes está sofrendo lá, você fala... A união das almas vence o tempo e a morte. Consola muito mais do que um protocolar e às vezes gélido meus pêsames, meus sentimentos, que você fala assim por uma questão social. Pelo menos eu penso assim. E aí ela fala, por que me abandonaste, mãe? E ela diz, nunca te esqueci. É que quando você se encontra encarnada, muitas vezes a lembrança se apaga, mas as nossas aspirações e esperanças estão juntas, se confundem, são as mesmas coisas. Estamos sempre juntas, estamos sempre unidas. Essa talvez seja uma das maiores consolações que o Espiritismo nos traz. Porque a dor da perda de um ente querido é enorme. E se você vai buscar a consolação na ciência, você não encontra. Porque lá fala o seguinte, que não dá para provar que a alma existe. Muitos falam até que morreu, acabou, porque cessou todo o metabolismo biológico. E aí o desespero é maior, porque aquele ente querido desapareceu nos olhos da ciência. E você nunca mais vai encontrar aquela pessoa novamente. Que desespero. Que dor terrível. Se você vai ao lado das religiões respeitáveis, tradicionais, há um consolo um pouco maior, mas não tão claro e nítido como esse. Um consolo do tipo, um dia vocês vão se encontrar. Ou, nas trombetas do juízo final, todos acordarão novamente.
Algo assim que às vezes a lógica, a razão e o bom senso não aceitam. E você fica jogado naquela dúvida, enquanto a ciência nega algumas religiões tradicionais, todas elas geram a dúvida, a não ser que o indivíduo esteja profundamente integrado nessas religiões. E aí ele aceita, e isso daí para ele satisfaz. Mas para uma gama enorme de pessoas, somente essa dúvida já gera sofrimento. Ah, é? Sim. Mas como que é do lado de lá? Ah, isso é um mistério. Não dá para saber. Mas eu poderia me comunicar com ele? Não, Deus proíbe. Imagina, que é isso? Quer dizer, ainda mais se você ficar na dúvida se o indivíduo foi para o inferno. Porque se ele foi para o inferno e você vai para o céu, você nunca mais vai se encontrar com ele. Se você foi para o purgatório, você ainda tem, ainda um tempo para ficar lá, para depois ir para o céu, e aí você não vai encontrar com ele também. A única chance é você ir para o inferno junto. Aí vocês dois vão se encontrar lá. Ou os dois irem para o céu junto também. Aí vocês vão se encontrar lá. Então isso gera angústia. Isso gera dor. Para aqueles que estão satisfeitos com isso, maravilha. Excelente. Antes isso do que acreditar no nada. Mas o que o Espiritismo nos mostra aqui? Que a pessoa continua viva. Funcional. Ativa. Pensante. Sentindo. Então, essa pessoa pode perfeitamente se colocar do seu lado e conversar com você. Pode perfeitamente lhe transmitir um abraço e as vibrações de carinho. Essa pessoa pode muito bem te esperar quando você sair do seu corpo físico no momento do sono e se encontrar com você. Então, não existe separação real. A separação é ilusória. Então, a morte aqui da doutrina espírita simplesmente se converte num outro estágio de existência, que, aliás, é o principal. O estágio, entre aspas, anormal, é esse que a gente está vivendo aqui. E é um estágio que realmente pode ser comparado à morte, porque a verdadeira vida é fora do corpo. Enquanto estamos aqui, as vibrações são limitadas. Lembra que a gente comentou? Vibrações limitadas. Nos limitamos. Fora do corpo, a verdadeira vida. Olha no que se converte a morte dentro da doutrina espírita. É óbvio que, devido ao nosso atavismo multimilenar, quando desencarna um ente querido, a gente chora e a gente sofre, natural, pelas nossas condições atuais. Porém, chegará um momento na nossa evolução que o parente chegará até nós e falar o seguinte: já está na minha hora de desencarnar. Ô meu amigo, obrigado por ter ficado comigo esse tempo todo. Mas depois a gente se vê. Beleza, eu mando notícias. E assim ele desencarna. Simples assim. Tranquilamente assim. Ramatiz descreve no livro A Vida do Planeta Marte como que se efetua o desencarne dos marcianos. Ele se despede da sua família, agradece. Em muitas situações, ele já trava contato com a futura família que ele vai ter, já estabelece ali alguns planejamentos. Depois, ele vai para uma instituição, entra numa espécie de cabine, o corpo físico é desmaterializado. Pronto, acabou. Simples assim. Sem cemitério, sem velório, sem choro, nem vela, nada. E Marte é um planeta 1 grau acima da Terra. Nós estamos em provas e expiações, em transição, mas ainda provas e expiações. Lá já é planeta de regeneração, avançado 500 anos tecnologicamente e 1000 anos moralmente. Um dia vamos chegar nesse nível, em que o nosso pai vai desencarnar, até mais ver, manda notícias. E talvez ele vai mandar notícias não através de um médium, mas você vai ligar um aparelhinho lá, você vai ver ele lá no plano espiritual. Aí ver, vai conversar, assim como a gente faz hoje com o celular. Vendo a pessoa que está lá na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte não tem jeito. A pessoa lá no Japão, lá na França, lá no Canadá, lá na Bolívia, você está lá conversando com a pessoa. Online, tempo real. Um dia a gente vai fazer isso e já estamos caminhando para isso, através da transcomunicação instrumental, em conversar com os desencarnados no plano espiritual. Simples assim. Porque é simples assim.
é que a gente complica muito as coisas, né? Aí Margarida começa as lamentações. Nós que somos encarnados temos esse hábito das lamentações. Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Ó, preste atenção nas reclamações de Margarida, porque são as nossas reclamações, tá? Preste atenção nas orientações de Matilde, porque as orientações que Matilde está fazendo para Margarida cabem perfeitamente em nós, sem tirar uma vírgula. É como se ela estivesse falando para nós aqui, tá? Então não é para Margarida, é para nós. Aí Margarida fala: mãezinha querida, estou triste e infeliz, cansada. Aí Matilde fala: quando a boa luta apenas começa. Olha como que o espírito desvinculado da matéria e já um tanto quanto evoluído pensa a respeito da luta. A boa luta apenas começa. Talvez se Margarida chegasse para a gente e falasse assim: estou cansado e infeliz, a gente falaria: nossa, coitadinha, como você sofre realmente. Como a vida é injusta, né? Tanta gente sorrindo do teu lado e você aí num martírio. É o que às vezes a gente fala. Mas um espírito superior fala: mas você está cansado agora que a boa luta vai começar? Mas Margarida continua: olha, sinto-me cercada de inimigos, como se quisessem me atormentar dia e noite. Existe um antagonismo entre aquilo que eu sinto e aquilo que a vida é. O matrimônio que no início me depositava as mais caras esperanças, né? De repente se converteu num martírio, num livro escuro de desenganos cruéis. Quantas vezes um indivíduo que é casado ou casada tem as mesmas impressões, né? Casei para ser feliz. Ai, mas que dificuldade que é o casamento. Se casamento fosse bom, não seria necessário testemunha. Como muitos por aí falam. Frustração e ruína espiritual me seguem de perto. Por isso eu sou um fardo pesado para o meu esposo dedicado e fiel. Tudo isso aqui são as lamentações da moça. Mas aí Matilde começa a falar da seguinte maneira. Presta atenção. O que Matilde está falando está servindo para quem? Para todos nós aqui. Todos nós. E ela começa: viver no corpo terreno, entendendo os compromissos divinos, não é fácil. Viver no corpo, mas com conhecimento dos compromissos divinos, não é tarefa fácil. Por quê? Viver no corpo sem ter compromisso com as coisas elevadas, talvez seja tarefa fácil. Não é o que muita gente aparenta por aí? Não é? Quantas vezes falamos: nossa, mas o sujeito é um sujeito ruim, sujeito mau, a pessoa não tem escrúpulos, mas vive, parece que numa boa, não tem problema, vive sorrindo, parece que a vida para essa pessoa não tem dificuldade nenhuma. E às vezes, gente, pelo fato dela não ter esse enxergar do objetivo da vida, realmente para essa pessoa a vida é leve. Mas para nós que já temos um certo grau de consciência espiritual e de consciência dos nossos deveres, viver não é fácil. E ela continua: todos possuímos um passado culposo a redimir. Todos. Mas é importante ver a seguinte coisa: a experiência humana pode ser doloroso curso de renúncia pessoal, mas também é abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode crescer muito.
O que isso aqui nos mostra? Uma coisa que é muito comum no movimento espírita. Uma visão meio equivocada. Ai, a gente reencarna para sofrer e pagar o passado. Não é? A gente fala com absoluta frequência isso. Você está sofrendo hoje, você fala assim, meu karma. Né? Porque eu fiz muita coisa errada no passado. Eu grudei chiclete na cruz. Então, por isso que eu estou sofrendo tanto aqui hoje. Tanto hoje. Mas a gente esquece o outro lado. A vida também é uma escola abençoada. Se a gente aprender o beabá da vida, a gente vai crescer muito em termos espirituais. Olha que esperança para a gente. Ao invés da gente enxergar a vida como um pagar de contas, vamos enxergar a vida como um conjunto de situações que, se você aprender, você vai crescer muito em termos espirituais. Só que tem um detalhe. Para alcançar esse aprendizado, é necessário que tenhamos bondade e entendimento. Bondade para que as nossas ações e pensamentos vibrem de acordo com as leis divinas. Entendimento, que tipo de entendimento? De quem você é. Do que você está fazendo aqui. Por que existem pessoas difíceis do teu lado na tua vida? Por que você reencarnou com esse corpo? Por que você passa por problemas? É o entendimento. E é isso que a doutrina nos dá. Entendimento para entender as coisas da vida. Para que a gente possa aprender e crescer. Sem ficar reclamando. E o Espírito magnânimo continua: nós somos como diamantes brutos, envolvidos pelo cascalho das nossas imperfeições multimilenárias. Repararam no que ela disse? Nós já somos diamante. Já somos. Nós não vamos nos tornar. Nós já somos. Só que nós estamos envolvidos pelo cascalho de imperfeições multimilenares. É aquela questão da perfeição em potencial. Sois deuses. Olha o tempo verbal que Jesus usa. Jesus não fala, sereis deuses. O que ele fala? Sois. Já são. Um dia podereis fazer tudo o que faço e muito mais. Mas peraí, se eu já sou, por que só um dia eu vou fazer? Porque nós estamos ainda momentaneamente envolvidos pelo cascalho das nossas imperfeições. Lindo isso. E ela continua falando o seguinte: o que seria da pedra preciosa se ela fugisse às mãos do lapidário? Vocês já viram alguma pedra preciosa, uma esmeralda, um diamante, um rubi, retirado do seio da terra? É uma pedra bonita e brilhante? Não é. Mas como que ela fica bonita e brilhante? Sendo lapidada. Supondo que a pedra sinta dor. Vamos supor, né? Com o processo de lapidação, a pedra vai sofrer. É ou não é? Mas ela não vai ficar bonitona depois? Não vai refletir as estrelas? E vai tomando forma. O barro, feio, informe. Imagina aquele barro fugindo à ação benfeitora do oleiro. Ele vai se transformar num vaso bonito, pronto para enfeitar as nossas casas. E depois de ser devidamente moldado, naquele negocinho que não sei o nome que fica girando, né? Vai para o forno. Vai ser queimado para ficar resistente. O fogo aqui é o simbolismo das dificuldades da vida. Lembram quando João Batista, a voz que clama no deserto, falava a respeito do batismo de fogo? O batismo de fogo é um símbolo das dificuldades da vida, que nos fortalece e que nos faz despertar
a nossa angelitude em potencial. E ela continua: a dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Dor, obstáculo e conflito. Quando chega a dor, o obstáculo e o conflito na nossa vida, qual é a nossa reação primeira? Reclamar, revoltar, fugir. Essas são as nossas reações. Achar que não merece é a revolta. Porém, olha como que Matilde, que é um espírito superior, vê, como ela vê dor, obstáculo e conflito. Bem-aventuradas ferramentas que funcionam em nosso favor. Está vendo como que o entendimento faz a gente encarar de maneira diferente a vida? Porque agora eu não sou mais o coitadinho que sofre. Agora eu sou um espírito que está passando por uma experiência mais difícil, objetivando duas coisas: resgatar um passado culposo, ao mesmo tempo que desperta virtudes. Então eu tenho ou não tenho que considerar a dor, a dificuldade e o conflito como coisas bem-aventuradas? Tenho. É óbvio que eu não vou ser masoquista de procurar a dor, o obstáculo e o sofrimento. Não é isso que ela está falando aqui. São coisas que se apresentam a nós e vão se apresentar. Enquanto perdurar a nossa condição de inferioridade, coisas que vão perdurar. Ela fala aqui: modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. Quando nós temos adversários na nossa vida, pessoas que querem nos prejudicar, a gente quer agredir. A gente quer dar rasteira do mesmo jeito que ele nos dá rasteira. O adversário deve ser convertido como sendo um indivíduo que trabalha a nosso favor. É o que ela nos fala aqui. Fala que o indivíduo que comete o mal, raramente ele é mal mesmo. Na grande maioria das vezes, o indivíduo que faz o mal é aquela pessoa que tem uma visão da vida que ela acha correta. E ela só vai mudar aquela visão com o tempo, com as dificuldades e com o sofrimento. Então, muito mal que a gente sofre por conta dos outros, não é porque aquela pessoa é ruim, não é porque aquela pessoa quer te fazer o mal, gosta de fazer o mal. Às vezes sim, mas nem sempre. Às vezes é um ignorante que acha que aquelas ações são boas, são justificáveis. E quantas vezes a gente mesmo não age dessa forma? Muitas vezes. Quantas vezes nos convertemos em adversários de outras pessoas, porque nós achamos que a nossa maneira de ver é a melhor e achamos ela correta, mas prejudicamos o semelhante. E ela fala aqui: nós somos adversários das potências angélicas, porque as nossas ações comumente são contrárias às ações delas. Porque somos moldados pelo egoísmo e pelo orgulho. Não é não? Somos. Mas qual é a ação das potências angélicas com relação a isso? O que vocês acham que essas potências angélicas fazem quando elas nos veem fazendo mal? O que vocês acham? Elas nos acolhem? Nos ajudam? Nos ajudam. Ao invés da desforra, ao invés do castigo, ao invés do olho por olho, dente por dente da lei mosaica, elas nos auxiliam de 1000 maneiras, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes.
Olha que lição que essa mulher traz para a gente. É uma verdadeira reviravolta na maneira de nós enxergarmos as dificuldades que temos. Porque o simbolismo de Jesus carregando a cruz nos ombros, sendo pregado nela no alto de um monte, é justamente esse. A cruz são as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos. E se a gente jogar a cruz fora, nós não iremos nos libertar para regiões espirituais superiores. É preciso negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir o Mestre. A doutrina nos dá uma maneira diferente de enxergar a vida. E é essa maneira diferente que vai nos fazer homens e mulheres melhores. Para que façamos a diferença para dentro das nossas famílias, para dentro da sociedade que a gente vive, para dentro do mundo onde a gente se encontra. Porque é da vontade de Deus que isso aconteça. Claro que ela vai falar muito mais coisas. Só que já chegou a nossa hora, já são 9 horas. Semana que vem a gente continua. E nós somos profundamente agradecidos ao alto por essa oportunidade de bem compreendermos tais lições. Lições essas que nos mostram quem somos e o que estamos fazendo aqui. Que tenhamos um resto de noite envolvidos na mais profunda alegria e na mais absoluta paz. Que ao sairmos dos nossos corpos à noite, possamos nos defrontar com entidades benéficas, benfeitoras, que nos levarão a excursões felizes na região espiritual, onde iremos aprender, onde iremos ser auxiliados, onde iremos auxiliar, para voltarmos na manhã seguinte, plenos de felicidade e boa disposição para vencer na vida. Paz e luz a todos, que assim seja.